Olá, alunos, aqui é o professor Leonardo Duarte e nessa aula você vai aprender comigo um pouco sobre o Active Directory. Aqui nós começamos a entrar no tema do nosso curso, que é o AD. Nessa aula eu vou falar um pouquinho da introdução do AD, o que vem a ser o AD, os termos, os conceitos. É importante você guardar esses conceitos, porque a parte teórica ela é tão importante quanto a parte prática. Então, guarde esses conceitos para quando chegar na prática, você vai lembrar de cada um daqueles que eu vou falar aqui, ok? Então, vamos lá. O que é o Active Directory? É uma boa pergunta. Imaginem, então, que o Active Directory é um guarda-chuva, né? Ou poderia ser um canivete suíço. Imagine que o Active Directory ele é um guarda-chuva e debaixo desse guarda-chuva você tem alguns recursos. Você tem 5 recursos ou 5 funções diferenciadas que se complementam e que são importantes para o funcionamento do Active Directory. Lembrando que quando nós estamos falando do Active Directory, né? Nós estamos falando desses 5 pontos que você está vendo aqui. Estamos falando desse ponto, desse ponto, desse ponto, desse ponto. Todas essas funções formam o que nós chamamos de AD, tá? Ou Active Directory. Isso é o AD, ok? Esse curso que você está vendo, ele é em cima do Active Directory do Windows Server 2019. Então, é importante, nos próximos slides você vai entender, quando a gente falava de AD, geralmente se referia apenas a essa função aqui. Mas, lembre-se, o AD, ele é todas essas funções aqui. Todas as 5 funções fazem parte do Active Directory. Nos próximos slides eu vou explicar o que cada uma dessas funções fazem, ok? Então vamos lá. Então tudo isso forma o Active Directory. Então nós temos a primeira função, que antigamente, né, era resumida como AD. Então você tinha o Active Directory, a função de domínio, de serviço de domínio, que todo mundo chamava de AD. Então lá no passado, quando a Microsoft lançou o AD no Windows Server 2000, Windows Server 2003, quando falava-se AD, geralmente estava se referindo à função de domínio, que é aquela função que você promovia e você subia no ambiente, você poderia colocar máquinas no domínio e criar usuários para o ambiente. Geralmente era sobre isso que se referia quando a gente falava sobre o AD. Mas esse conceito, né, ele mudou a partir do Windows Server 2003, que agora quando fala-se em AD, logicamente, né, o que antigamente se resumia em AD se referia ao ADDS, mas hoje quando se fala em AD, fala naquele conceito que eu falei das 5 funções principais. Essa função do domínio é responsável, é nessa função que você vai possivelmente ficar grande parte do seu tempo administrando o AD, porque é nesse lugar, no Active Directory Domain Service, que você vai ter a parte de usuários, onde você vai criar os usuários, você vai criar os grupos e aonde você vai ingressar as máquinas no domínio, sejam elas Windows 7, sejam elas máquinas com Windows 10, se você tiver legado como Vista ou XP. Então, grande parte do seu tempo na administração do AD você vai dedicar uma boa parte para essa função de Domain Service, ok? Você tem a outra função que é o AD LDS. O que esse cara faz? Ou o que esse cara é? Então, a partir do Windows Server 2003, lá no passado, a Microsoft criou um serviço de diretório separado do AD chamado ADA. Então, o objetivo do ADA lá no passado era atender a necessidade de empresas que precisavam de um serviço de diretório, mas não necessitavam de todos os recursos do ADDS. Então esse recurso AD
LDS, ele serve para esse propósito. Você entregar parte do AD sem entregar tudo. Por exemplo, se você quer entregar um AD de teste apenas com objetivo de desenvolvimento, alguma coisa, você pode usar essa função. O propósito dela, um dos propósitos é esse. Então, era a empresa que precisava de um serviço de diretório, mas não necessitava de todos os recursos do ADDS. Lembra que eu falei do ADDS? É aqui no ADDS que você cria os usuários, grupos, computadores, etc. No Windows Server, a partir do Windows Server 2008, a Microsoft trocou o nome de Adam para ADLDS. Tá? Então é para isso que esse cara serve. Você vai utilizar pouco na sua vida. Tá? Mas é importante você saber para que ele serve. Afinal, ele faz parte do AD também. Aí você tem o Active Directory Federation Service. Bom, esse cara, agora nós estamos em época de cloud, na era de cloud, com certeza você vai utilizar esse cara. Porque quando nós falamos do Federation Service, nós estamos falando de um serviço de federação, que ele tem como objetivo fornecer uma facilidade que nós chamamos de SSO, ou Single Sign-On, que é a capacidade de você minimizar o número de vezes que o usuário tem que entrar com o ID e a senha dele. Então, imagina que vamos imaginar vamos imaginar uma situação, vai ficar mais fácil para você entender. Vamos imaginar que eu tenho um servidor aqui, eu tenho 5 servidores e cada servidor está num domínio diferente. Domínio A, B, C, daqui a pouco você vai saber o que é domínio do AD. Então tem 5 domínios separados. Então eu quero permitir que eu vou criar um usuário que a primeira vez ele tem que logar só uma única vez. Se ele logar nesse cara, quando ele chamar a aplicação nesse cara aqui, ela já tem que abrir para ele, não tem que pedir de novo o número de ID dele e a senha. Então quem faz isso é o serviço de federação. Quem facilita isso é o serviço de federação. E qual produto da Microsoft que você vai mais usar o serviço de federação hoje? Você tem 2 grandes produtos. Você tem o Office 365, né? Você tem o Office 365. Você tem o Skype for Business, que você também usa bastante federação. Logicamente, você tem outros produtos que você pode usar federação, mas um que você vai usar bastante é o Office 365. Possivelmente, você quiser integrar a sua estrutura de AD local com o Office 365 da Microsoft, você vai precisar de um ADFS no seu ambiente para integrar as contas de usuário e as senhas com o Office 365, beleza? Você vai aprender mais sobre o Office 365 no curso que nós temos de Office 365, beleza? Então vamos lá. Beleza, esse é o objetivo do ADFS. Outro cara bastante legal e que você vai usar é o ADCS, que é o serviço de certificado. O que é isso? Você vai pegar um servidor do AD, um servidor, vai instalar o serviço de certificado, que é essa função de ADCS, e a partir desse momento, esse servidor vai estar apto a emitir certificados de chave pública. Tá? Vou dar um exemplo onde você pode usar essa função. Vamos imaginar que você tem um equipamento Wi-Fi aqui no seu ambiente. Você tem um equipamento Wi-Fi aqui, tá? No seu ambiente. Beleza. Você quer integrar esse equipamento Wi-Fi com o AD, de forma que, se um usuário chegar na sua rede com um notebook, tem um notebookzinho aqui, o cara vai autenticar na sua rede. Ela tem o nome de ADM, por exemplo. Você quer que esse usuário logue na sua rede com um usuário e senha, e não uma senha default do roteador. Então você quer integrar a sua rede Wi-Fi com AD
Mas você não pode abrir mão da segurança, porque você precisa garantir que essa comunicação entre o Access Point e o AD, essa comunicação é criptografada. Quem vai garantir isso é o serviço de certificado. Ok, vamos avançar aqui. ADRMS. Bom, esse cara, ele é um recurso interessante, que é um recurso que tem como objetivo controlar os documentos confidenciais, evitando que eles sejam enviados por e-mail a usuários não autorizados. Esse recurso é como se você colocasse marcações no documento, aonde você garante quem pode abrir um determinado documento ou não, tá? Principalmente documentos confidenciais. Então, esse é um recurso bem interessante, que vale a pena você aprofundar mais sobre ele. Tem vários artigos na internet falando dele, né? E eu vou ver se nesse curso ou no outro de AD ou uma coisa mais específica eu consigo abordar esse cara, que ele é bem interessante, tá? Aplicar esse cara na rede traz muitos benefícios, principalmente com relação à segurança da informação, beleza? Então, recapitulando, o que é o Active Directory? É um banco de dados estruturado que armazena informações sobre usuários, computadores, recursos e serviços de uma organização. Tudo isso nós damos o nome de objetos. Quando nós falamos objetos dentro do AD, pode ser usuários, computadores, recursos, serviços, recursos pode ser impressoras, etc. Tá? Então veja só, banco de dados, eu tenho os usuários, tenho os servidores, tenho impressoras, tenho os computadores. Tudo isso formam objetos tudo isso são objetos dentro do AD, que estão armazenados dentro do banco de dados do AD, ok? Agora, uma pergunta que não quer calar. Por que usar o AD? Vamos imaginar, talvez você fale assim, professor, eu tenho clientes que não precisam implementar o AD. Talvez você não precise por causa do tamanho desse cliente, mas eu vou explicar aqui um negócio bem interessante. Quando você tem uma estrutura onde você não tem um AD, nós chamamos isso de grupo de trabalho. A Microsoft recomenda que você utilize isso abaixo de 10 computadores. De 10 computadores para baixo, você utilize no grupo de trabalho. Por quê? Porque é o seguinte, olha só. Vamos imaginar um cenário. Você tem um computador 1, você criou um usuário João. Dentro do computador do João, você tem uma impressora. Só que no computador 2, você criou um usuário Pedro. Pedro precisa acessar a impressora. Então, para Pedro acessar a impressora, você precisa dar permissão a Pedro para acessar a impressora. Certo? No PC3, você tem a Maria. E a Maria também precisa acessar a impressora. O que você vai precisar de fazer? Você vai ter que criar o usuário Pedro no computador 1 e o usuário Maria no computador 1. E a mesma senha que você colocou no PC2 e no PC3 para cada um deles, você vai ter que colocar também aqui. Logicamente, se Pedro mudar a senha, quando ele tentar acessar esse recurso, vai pedir uma senha para ele, porque a senha está diferente. Então, o que você começa a ter aqui? Você começa a ter um problema de gerenciamento centralizado e administração. E esse é o principal motivo para usar o AD, porque você precisa ter uma administração e gerenciamento centralizado. Esse é o principal objetivo de utilizar o AD. Agora vejamos o ambiente com o AD. Vamos lá. Com o AD, então vamos imaginar a situação. Você tem um PC1, PC2, PC3. Primeiro, você não vai criar nenhum usuário nessas máquinas, porque essas máquinas vão estar autenticadas no domínio aqui, que você vai criar. Ok. Autenticou essas máquinas do domínio, você vai criar o usuário João, Maria e Pedro apenas uma única vez. E isso vai permitir que o João, por exemplo, logue com o usuário dele no PC1, logue com o usuário dele no PC2, logue o usuário dele no PC3.
vai permitir que a Maria logue o usuário dele no PC1, PC2 e PC3. Agora imagine que você tem uma rede de 500 computadores e o João precisa acessar os 500 computadores. Você precisa criar o usuário João apenas uma única vez, porque o AD vai garantir que o João consiga acessar, fazer o login, a autenticação nos 500 computadores. Essa é a grande vantagem do AD. A administração e gerenciamento centralizado. Nunca esqueça isso, tá?